Ela não sabia que a fotografia estava no livro, mas sabia, porque esquecera de propósito, e esquecer de propósito é a forma mais honesta de mentir para si mesma. Quando caiu no chão da cozinha, os azulejos da escola secundária apareceram antes de qualquer rosto, como se o passado tivesse mais peso que as pessoas. E ao fundo, no canto da imagem, o pai ainda estava vivo naquele abril de 2003, e ela não sabia como sobreviver a essa descoberta. Beatriz apoiou-se na mesa da cozinha. Não se sentou porque sentar-se parecia uma rendição, um aceitar que ia ficar ali o resto da noite a olhar para uma fotografia que não devia ter aberto. A cozinha estava silenciosa. O relógio na parede marcava quase 11 da noite. Ela devia estar na cama, devia ter preparado as aulas para o dia seguinte, devia ter respondido aos e-mails dos pais que nunca estavam satisfeitos com as notas dos filhos. Mas estava ali, com uma fotografia na mão, a olhar para o próprio rosto de 20 anos antes. Lembrava-se do dia com uma nitidez que a assustou. Tinha sido em maio, perto do fim do ano letivo, numa quarta-feira. A escola tinha contratado um fotógrafo para as fotografias de turma, uma tradição que já ninguém mantinha porque as máquinas digitais tinham tornado os fotógrafos profissionais obsoletos. O fotógrafo era um homem baixo com uma máquina que parecia pesada demais para ele, uma Nikon que ele pousava num tripé que rangia sempre que alguém respirava. A dona Fátima tinha varrido o chão 3 vezes porque ele se queixou do pó. O sol entrava pelas janelas viradas a sul e fazia as caras parecerem mais claras do que eram. O cheiro a giz e a suor de miúdos que tinham tido educação física de manhã. Olhem para aqui, olhem para aqui, olhem para a direita, não, esquerda, a vossa esquerda, não a minha, dizia o fotógrafo, e ninguém olhava para lado nenhum. O Rodrigo estava na primeira fila, de joelhos no chão como os outros, mas não estava a olhar para a máquina. Estava a olhar para ela. Beatriz lembrou-se disso com uma nitidez que a fez parar de respirar. O Rodrigo estava a olhar para ela porque ela tinha acabado de lhe dizer, em voz baixa, enquanto o fotógrafo ajustava a exposição, que ele ia passar. Que ia conseguir. Que era o primeiro da família a entrar na Universidade de Coimbra, e que isso não era pouco. Ele tinha olhado para ela com um sorriso que não era de alegria, era de alívio. Como se alguém lhe tivesse tirado um peso das costas. Agora, 20 anos depois, Beatriz perguntou-se onde estaria o Rodrigo. Se teria acabado o curso. Se teria voltado a Coimbra. Se teria sido feliz. Mas não era só isso. Havia qualquer coisa que ela não queria lembrar. Qualquer coisa que a fotografia trazia, escondida nas margens, no canto onde a mancha de café cobria metade do nome do fotógrafo, na dobra que fazia o rosto da Inês parecer torto. Ela sabia o que era. Tinha sabido desde o momento em que a fotografia caiu no chão. Mas não queria ir lá. Na sala de aula, 20 anos antes, o Rodrigo sentava-se sempre na primeira fila, ao lado da janela. Era o único miúdo que chegava antes dela. Ela entrava às 8h20 e ele já lá estava, com um casaco azul que lhe ficava grande nos ombros, a ler ou a fazer exercícios. O casaco tinha um rasgão na manga direita, que a mãe tinha cosido com uma linha que não era exatamente da mesma cor, e que ele escondia quando se sentava, pondo o braço esquerdo por cima. Quando a Beatriz dava matéria, ele olhava para ela como se estivesse a ouvir música. Não distraído, mas absorvido. Como se cada palavra que ela dissesse fosse importante. Ela via-o escrever tudo no caderno, a letra miudinha e apertada, a encher as páginas com apontamentos que depois relia à noite, no quarto que partilhava com os irmãos mais novos. Uma vez, em novembro, ela encontrou-o a estudar na biblioteca da escola às 7 da tarde. As luzes já estavam quase todas apagadas. Ele estava sentado no chão, encostado à estante de história, com um livro aberto no colo e um saco de sandes ao lado. Disse que a mãe estava a fazer o turno da noite e que ele não queria ir para casa porque os irmãos ainda não tinham adormecido e ele não conseguia concentrar-se. Beatriz ofereceu-lhe boleia. Ele recusou. Disse que preferia ir a pé, que o ar frio o ajudava a pensar. Na altura, ela pensava que o Rodrigo era o exemplo perfeito de como o sistema podia funcionar. Um miúdo inteligente, trabalhador, com uma mãe que o apoiava, e uma escola que o ajudava. Ele ia entrar na universidade, ia ser alguém na vida, ia quebrar o ciclo.
A verdade é que ela nunca pensou na fragilidade daquela esperança. Nunca pensou que o sistema podia funcionar até o dia em que decidia não funcionar. O Rodrigo entrou na Universidade de Coimbra, no curso de Engenharia Informática, com uma bolsa de mérito. Foi notícia no Diário de Coimbra: aluno da escola secundária Dom Diniz é o primeiro da família a ingressar no ensino superior. A fotografia no jornal mostrava-o ao lado da mãe, uma mulher pequena com cabelos pintados de castanho escuro e um vestido que tinha saído do armário só para aquela ocasião. O Rodrigo estava a sorrir, mas a mãe estava a chorar. Beatriz achou que o futuro, finalmente, estava a fazer sentido. A memória que ela empurrou para o fundo do livro, para o fundo da gaveta, para o fundo da consciência, durante 20 anos, aconteceu 2 semanas antes daquela fotografia do jornal. Ela estava na sala dos professores, na tarde em que as notas finais foram publicadas. Era junho, o calor já se fazia sentir, e a sala estava vazia porque todos tinham ido para o pátio ou para o bar. Ela estava a rever as pautas, a confirmar as notas, quando ouviu vozes no corredor. As vozes no corredor não eram de professores, mas de alguém que ela tinha jurado nunca mais ouvir. O diretor pedagógico, o Dr. Moreira, e outro homem cuja voz ela não reconheceu. Falavam do Rodrigo. A mãe do Rodrigo tinha melhorado? A mãe que trabalhava num hotel a fazer quartos, que ainda vivia numa casa com infiltrações no telhado, que ainda usava o mesmo casaco há 3 invernos. A sala dos professores estava silenciosa. O silêncio era o mais pesado que ela já tinha ouvido. E Beatriz, com a pauta na mão, não fez nada. Ela pensou em sair. Pensou em abrir a porta e dizer: eu ouvi. Não concordo. Pensou em ir ter com o Rodrigo no dia seguinte e contar-lhe. Pensou em falar com a mãe dele. Você já ouviu algo que não devia e ficou sem saber se devia intervir ou fingir que não ouviu. Pensou em escrever uma carta anônima. Pensou em tudo. Não fez nada. O Rodrigo recebeu a carta a dizer que a bolsa tinha sido cancelada. A mãe veio à escola, falou com o Dr. Moreira, e saiu a chorar. A Beatriz viu-a passar no corredor, a apertar o lenço contra a boca, a tentar não fazer barulho. O Rodrigo ficou mais uma semana na escola, a assistir às aulas, a fingir que nada tinha mudado. Depois deixou de aparecer. Ela nunca soube se ele tinha desistido do curso, se tinha arranjado outra forma de pagar, se tinha ido trabalhar. Nunca perguntou. Nunca disse a ninguém o que tinha ouvido naquele corredor. A fotografia estava na sua mão. O canto direito estava dobrado, e a dobra passava mesmo por cima do rosto do Rodrigo, como se alguém tivesse tentado apagá-lo. Beatriz alisou a dobra com o dedo, mas a marca ficou. Uma linha branca que lhe cortava a testa. A escola onde ela trabalhava tinha mudado. O Dr. Moreira reformou-se em 2015, foi para um apartamento na Figueira da Foz. A dona Fátima tinha morrido em 2019. Os azulejos partidos tinham sido substituídos por outros, mais baratos, que não combinavam com os originais. A luz fluorescente já não falhava porque tinham trocado o sistema elétrico todo em 2021, depois de um curto-circuito quase ter posto fogo à papelaria. Uma coisa que ninguém diz sobre as escolas é que elas são os lugares mais silenciosos do mundo quando estão vazias. O silêncio não é o vazio que se ouve numa igreja, ou o silêncio pesado de uma biblioteca. É o silêncio de quem falou o dia inteiro e não tem mais nada para dizer. É o silêncio de quem se senta à secretária depois de todos os alunos terem ido embora e olha para o relógio e descobre que faltam 15 minutos para a reunião de departamento e que ainda não comeu. A Beatriz conhecia esse silêncio melhor do que conhecia qualquer outra coisa. Era por isso que estava agora na cozinha às 11 da noite, a olhar para uma fotografia, em vez de dormir. Ela levantou-se da mesa. Foi até ao escritório onde guardava os documentos antigos, os registros de turmas, os dossiês de alunos que já tinham saído da escola há décadas. Encontrou a pasta do 12º B de 2003, dentro de uma caixa de arquivo que estava no fundo do armário. Abriu-a. O cheiro a papel velho e a pó fez-lhe lembrar a biblioteca onde o Rodrigo estudava às escuras. Lá dentro, encontrou a ficha do Rodrigo. A última morada registrada era na Rua da Sofia, em Coimbra. O número de telefone era fixo, antigo,
já devia estar desativado. No dia seguinte, Beatriz foi à Rua da Sofia. A casa ainda existia, uma porta azul desbotada entre uma loja de chineses e uma ourivesaria que anunciava "Compro ouro". A campainha não funcionava. Uma vizinha, uma senhora com um saco de compras na mão, disse-lhe que a mãe do Rodrigo tinha morrido há 5 anos, e que ele tinha ido viver para o Porto. "Engenheiro", disse a vizinha. "Fez-se muito bem na vida. Comprou um apartamento na Foz", dizem. Beatriz sentiu um alívio imediato. Ele tinha conseguido. Não tinha precisado da bolsa. Ou tinha encontrado outra forma. O sistema não o tinha derrotado. Mas depois a vizinha acrescentou. A fotografia estava no bolso interior do casaco. Beatriz sentiu o peso dela durante todo o caminho de volta para casa. Atravessou a ponte de Santa Clara, passou pelo mosteiro de Santa Cruz, subiu a rua Ferreira Borges. Coimbra, àquela hora da tarde, estava cheia de estudantes que não sabiam que a cidade já os tinha visto nascer e crescer e ir embora vezes sem conta. Quando chegou à casa, sentou-se na mesa da cozinha. Abriu o livro onde a fotografia tinha estado escondida. Era um livro de poesia, a Antologia Poética de Sofia de Mello Brenner, que ela tinha comprado em 2003, no ano em que o Rodrigo estava no 12º ano. Não se lembrava de ter posto a fotografia lá dentro. Ou lembrava se tinha escolhido não se lembrar. Pegou na caneta que estava ao lado do telefone, a mesma caneta que usava para corrigir os testes, e escreveu uma carta. Não sabia se ia enviá-la. Não sabia sequer se o Rodrigo ia querer lê-la. Mas escreveu. Querido Rodrigo. O que ela escreveu naquela carta podia mudar tudo o que ele nunca soube que precisava ouvir. Passaram 20 anos. A senhora que mora ao lado da sua antiga casa disse-me que o senhor é engenheiro, que fez a sua vida no Porto. Fico feliz por saber que conseguiu. Mas há uma coisa que nunca lhe disse. Você acha que Beatriz deveria enviar essa carta, mesmo correndo o risco de reabrir feridas que podem estar cicatrizadas há 20 anos? Em junho de 2003, houve uma conversa entre o diretor pedagógico e outro funcionário. Eles decidiram cortar a sua bolsa. Não foi um erro. Foi uma escolha. E eu não disse nada. Já pensei em todas as justificações possíveis. Tive medo. Era nova na escola. O doutor Moreira tinha poder. Pensei que ia arranjar problemas, que não iam acreditar em mim, que ia perder o emprego. Nenhuma dessas justificações interessa. Eu devia ter dito alguma coisa. Devia ter falado consigo, falado com a sua mãe, falado com alguém. Não fiz nada. Não lhe estou a escrever para pedir perdão. Estou a escrever para lhe dizer que, durante 20 anos, a sua cara aparecia quando eu fechava os olhos. A sua cara olhar para mim na fotografia do 12º B. A sua cara no corredor, no dia em que a sua mãe saiu a chorar. Espero que tenha tido a vida que merecia. Espero que a escola não tenha conseguido apagar o que o senhor era. Com vergonha. Beatriz. Dobrou a carta, pô-la dentro de um envelope, e escreveu a morada antiga na Rua da Sofia. Se alguém a reencaminhasse, se o Rodrigo ainda tivesse ligação àquela casa, talvez lhe chegasse às mãos. Depois, sentou-se e olhou para a fotografia mais uma vez. O Rodrigo estava a olhar para ela. O sorriso dele era o mesmo de 20 anos atrás. Ainda acreditava no futuro. Na manhã seguinte, Beatriz foi ao correio, comprou um selo, e enviou a carta. Não disse a ninguém. Não contou ao marido, que já estava a tomar o pequeno almoço quando ela saiu, nem às colegas da escola, que continuavam a falar dos mesmos problemas de sempre. Quando voltou para casa, passou pelo Jardim Botânico, como fazia todos os dias desde que se reformara. Parou no mesmo banco, o que estava debaixo da magnólia grande. A fotografia ainda estava no bolso interior do casaco. Os miúdos que passavam por ela vinham de mochila às costas, com telemóveis na mão, a ouvir música ou a falar uns com os outros. Não olhavam para ela. Não sabiam que ela tinha sido professora durante 32 anos.
Não sabiam que ela tinha ensinado português a gerações de alunos, que tinha visto miúdos crescerem, que tinha corrigido milhares de testes, que tinha passado horas na sala dos professores a aquecer o café que estava sempre frio. Não sabiam que ela tinha sido a professora que o Rodrigo olhou, naquela fotografia, como quem diz obrigado por acreditares em mim. Ela não sabia se a carta ia chegar. Não sabia se o Rodrigo a ia ler. Não sabia se ele ia responder. Mas a fotografia já não pesava o mesmo. Não era a verdade que tinha mudado. Era o facto de a ter dito. Naquela noite, antes de deitar-se, Beatriz pôs a fotografia na mesa de cabeceira, virada para cima, para que, se acordasse à meio da noite, pudesse ver o Rodrigo a olhar para ela. A carta estava a caminho do porto. Ou do sítio onde o Rodrigo estivesse. Ou do sítio onde ele decidisse estar. A fotografia ficou na mesa de cabeceira durante meses. Até ao dia em que Beatriz encontrou uma resposta na caixa do correio. Um envelope fino, com o logótipo de uma empresa de software no canto. Dentro, uma folha de papel A4, dobrada em 3. Não tinha remetente. Mas a letra era a mesma dos cadernos que ela via na secretária do 12º B. 2 linhas. Só 2. Não percebo por que escreveu esta carta. Só percebo que devia ter escrito há 20 anos. Mas obrigado na mesma. A fotografia continuou na mesa de cabeceira. Ela nunca mais a tirou dali. O Rodrigo estava a olhar para ela. E, pela primeira vez em 20 anos, ela não desviou o olhar. A resposta de 2 linhas do Rodrigo, tu terias guardado o silêncio ou respondido? Se aquela sensação de alívio ao ler as 2 linhas te tocou, dá like. Se guardas uma fotografia que ninguém mais entende, inscreve-te, este lugar é teu.